Povo de Deus, tudo bem? Graça e paz. Bom dia, boa tarde, uma boa noite, a depender do horário que você está aí nos acompanhando. Seja muito bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo. Para você que está entrando a primeira vez ou para você que já entrou outras vezes, muito bem-vindo. Fique à vontade, fique até o final, tá? Porque esse vídeo é para você e é importante que você fique com a gente aí até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, tá bom? Dá o seu like, o seu joinha, ative o sininho para você ter acesso a cada conteúdo que a gente colocar, compartilha, tá bom? Comente aí, deixa o seu comentário que é muito importante e assim você nos ajuda aí a ser divulgado pelo YouTube para mais pessoas. Então você vai nos ajudar muito, tá bom? Desde já eu quero lhe dizer, o assunto de hoje é sobre a EBD. Então se você for na descrição, tá? Tem um link lá muito bacana, eu sempre estou falando e volto a repetir, tá? Lá no link tem a nossa rede social, tá? No link tem meu Facebook, tem o Instagram, Manual da EBD. Tem também o link do grupo no WhatsApp, Manual da EBD, sem contar que também tem o link com dinâmicas de subsídio para todas as classes, tá bom? Do terceiro trimestre. Terceiro trimestre da revista Igreja de Cristo e Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E essa é a lição de número 13. É a nossa última lição que vai passar no dia 24 de setembro. Estamos chegando ao final desse terceiro trimestre, tá bom? E no dia 1º de outubro nós já começamos com a nova revista da Escola Dominical. Então fique com a gente até o final e vamos sendo juntos edificados pela Palavra de Deus. Esse 1º de outubro nós começamos com a nova revista, a revista do quarto trimestre, tá? É a revista que tem por título Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Ela é comentada pelo pastor Wagner Gabi, tá? Aí você está vendo na tela, são as 14 lições desse quarto trimestre, tá? Que vai abordar um tema muito importante para a Igreja de Cristo. Conscientizar o povo de Deus do que é missões, como fazer missões, tá? É muito bom, muito importante. Então esse quarto trimestre vai ser top. E no dia 25 de setembro, semana que vem, nós já estaremos com a primeira lição que tem por título A Grande Comissão. Um enfoque etnocêntrico, tá bom? Então, na descrição também já tem o esboço dessa primeira lição, tá? Eu falei de vários links lá na descrição, mas esqueci de falar. Também tem o esboço já da primeira lição do quarto trimestre lá na descrição. Então vai lá, aproveita, tá? E como eu disse, nós estamos na lição de número 13. O mundo de Deus no mundo dos homens, tá? Essa lição, ela tem por texto áureo, que está em Mateus capítulo 1, versículo 23, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. A verdade prática nos mostra que na dispensação da graça a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Ou seja, a igreja reflete os valores do reino de Deus no reino dos homens. A leitura bíblica em classe está em Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 21 até o versículo 23. E também tem a segunda parte que está na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, do 3 ao 7. Mateus 1, 21 diz: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. E a segunda parte, que está em Gálatas, no capítulo de número 4, e o versículo de 3 ao versículo de número 7, diz assim: Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiros de Deus por Cristo. Tá bom? Então eu entendo que existem 3 tipos de reino. Um desses reinos é físico, material. 2 são espirituais. Eu vejo na Bíblia um reino que é o reino constituído por homens. É um reino físico. É o reino dos homens. É constituído por impérios, monarquias, sistemas, reinados humanos. Um segundo tipo de reino que eu vejo na Bíblia é o reino das trevas, cuja Paulo diz ser dominado por Satanás. Em 2 Coríntios 4, no versículo 4, por exemplo, Paulo diz que Satanás é o Deus deste século. E ele mesmo mostra isso para Jesus em Mateus capítulo 4, na tentação. Ele mostra um reinado que é dele. Então existe o reino das trevas e existe o reino de Deus. Jesus disse em Lucas 17, 21, que esse reino é invisível e está entre nós. Esse reino que começou a ser anunciado por Cristo. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Após Satanás mostrar a Jesus o reino dele, Jesus começa a anunciar o reino de Deus. Esse reino de Deus está implantado no mundo, que, entregue ao pecado, se sujeita ao reino das trevas. Mas por meio da igreja do Deus vivo, como vimos na lição de número 12, que zela pela verdade, prega e ensina uma verdade e é santificada por Cristo, através dessa igreja, esse reino age no mundo. Mateus capítulo 5, 16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Então a igreja é a implantadora do reino de Deus no mundo. E nós vamos ver isso nessa lição. Nós vamos entender como age o reino de Deus no mundo, as bênçãos de participar desse reino e os males de uma vida no reino do mundo. Tá bom? Então, em primeiro lugar, o primeiro tópico fala do reino de Deus no mundo. Subtópico 1, a encarnação de Cristo. Subtópico 2, a mensagem do reino. E o subtópico 3 fala dos valores do reino. João capítulo 1, no versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Um paralelo entre Mateus capítulo 1 e Isaías capítulo 7, versículo 14, nos mostra que Jesus é Deus encarnado. Ele é o Messias aguardado.
Isaías 7,14, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Mateus 1, 23, que lemos no texto áureo, o anjo anuncia a Maria, o filho gerado pelo Espírito Santo, nela que ainda é virgem, e ele diz, e tu porás o nome dele de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Então nos mostra que isso se cumpriu em Cristo. Cristo é o Messias. Cristo veio estabelecer o reino de Deus no reino dos homens. O reino de Deus no mundo, tá? Emanuel no hebraico significa Deus conosco, Deus entre os homens. Jesus era Deus unido com o homem, demonstrando que Deus estabeleceu habitação entre nós. Paulo, em sua epístola aos Filipenses, capítulo 2, do 5 ao 8, diz que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de homem. E sendo achado em figura de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Cristo se fez homem e participou da nossa natureza. E a pregação que dá início ao ministério de Jesus é justamente o anúncio do reino de Deus entre os homens. Mateus 4,17. Desde então começou a pregar dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Todo reino tem um rei. Jesus foi chamado, por exemplo, de filho de Davi, referência que mostra o reconhecimento de sua linhagem real e da profecia messiânica que ele viria da linhagem de Davi. Sua genealogia mostra que ele era da linhagem de Davi. Ele entra em Jerusalém aclamado como rei. Uma de suas principais acusações foi de se intitularizar rei. Inclusive, a acusação na placa da cruz é o rei dos judeus. Então, tem um reino, Jesus ele vem, inaugura esse reino, e é interessante nós observarmos que todo reino ele tem regras, todo reino possui leis, possui princípios estabelecidos. E no reino de Deus, esses princípios são também conhecidos como valores do reino. E é interessante que o autor, o pastor Douglas Batista, ele cita o Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte é onde Jesus destaca os valores éticos e morais desse reino. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, a gente vai discorrer agora um trecho do maior sermão de Jesus, que é o Sermão do Monte. Como eu já disse aqui, é o sermão onde os valores do reino, tanto os valores éticos quanto os morais, são destacados. Então a gente vai discorrer um pouquinho isso aqui. No capítulo 5, versículo 21 e 22 de Mateus, Jesus destaca o controle da ira, a fuga da imoralidade sexual, no versículo 27 e 28. Não revidar as ofensas, do versículo 38 ao versículo 44. Ele cita também a esmola, oração e o jejum a partir de um coração sincero. Mateus, agora a gente vai para o capítulo 6, versículo 1 ao 5 e o versículo 16. Não julgar o outro. O autor coloca isso na revista, mas me permita, por favor. Eu colocaria, e eu vou colocar aqui com você, o cuidado ao julgar. Porque Mateus 7, versículo 1 e 2, Jesus não está proibindo o julgamento de um determinado comportamento. O que Jesus está citando aqui é o cuidado ao julgar. Tiago diz que não se deve julgar a pessoa, tá?
O mesmo Jesus que diz aqui, não julguei para não ser julgado, é o mesmo que em João capítulo 8 diz, não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Paulo diz à igreja de Corinto, não há ninguém entre vós para julgar a vós mesmo? No texto da ceia, por exemplo, Paulo diz, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Jesus deu autoridade à igreja para julgar. O que Jesus está fazendo aqui é explicando que é necessário alguns cuidados para que você julgue a causa, não a pessoa, tá? Para que você julgue o pecado, o comportamento. Por exemplo, Jesus diz, como tu quer tirar o cisco do olho do teu irmão se tu tem uma trave no teu olho? Então, como Paulo sempre exorta a igreja, é necessário andarmos irrepreensíveis. Não posso julgar o comportamento alheio se o meu comportamento fala pior ao meu respeito. Então aqui eu colocaria o cuidado ao julgar. Essa frase não julgue para não ser julgado tem sido usada de maneira errada. Mas vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Aí Jesus ele alerta sobre dois caminhos no versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Aí ele faz uma advertência contra os falsos profetas. Eu vou citar só o versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Tá? E quando ele faz a famosa analogia da casa na areia e da casa na rocha, versículo 24 ao 27, ele está fazendo uma exortação para a prática desses valores. Ou seja, Jesus faz uma sequência, ele fala de uma sequência de valores do reino, e no 24 e 27, até o 27, ele diz que é necessário que todos esses valores, por ele ensinado, seja praticado. Quem ouve e não pratica é semelhante a alguém que constrói a casa sobre a areia. Quando viu o vento, a tempestade e muitas águas, a casa cai, e Jesus diz, e grande é a sua queda. Quem ouve esses princípios ensinados e pratica é como alguém que edifica sua casa na rocha. Pode vir vento, chuva, muitas águas, mas ela permanece de pé, tá bom? E no capítulo 6, no versículo 33, Jesus diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. E olha que interessante o versículo 33, porque Jesus está dizendo aqui que os valores do reino não pode ser separado do reino. Não existe a possibilidade de buscar o reino e não buscar a justiça. Ele diz bem claramente, para buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, os valores desse reino não se separam do reino. O reino possui valores e princípios. O tópico 2 fala sobre as bênçãos de uma vida no reino. Subtópico 1 fala da remissão dos pecados e subtópico 2, adotados e herdeiros de Cristo. Paulo diz a Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Isaías 59, versículo 2 diz que as vossas transgressões fazem inimizade entre vós e Deus. Ele diz no texto que nós lemos aqui no texto áureo, que em Gálatas 4, do versículo 4 e 5, que Jesus veio nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir-nos da escravidão do pecado. Paulo diz aos Romanos capítulo 6, versículo 18, vós fostes libertos do pecado e vos tornaram escravos da justiça. Cristo nos libertou da escravidão do pecado, nos justificando, nos reconciliando, nos perdoando, nos santificando, tá? E nos ajudando a vencer o pecado. Judas, ele diz no versículo 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar dos tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante de sua glória. Ou seja, ele nos preserva, ele nos ajuda a vencer o pecado.
Sendo assim, nós somos perdoados e nós somos elevados a uma posição de filhos. E sendo filho, nós somos herdeiros. Agora, se somos herdeiros, existe uma herança. E que herança é essa? E nós somos herdeiros das promessas de Abraão, Gálatas 3, versículo 29. E sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Somos também herdeiros da vida eterna, Efésios 3, 6. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Então, nós somos participantes, nós somos herdeiros, nós somos adotados como filho para fazer parte de uma herança espiritual. E essa herança são a promessa que Deus fez desde o princípio a Abraão, promessa da vida eterna. E através disso, o nome de Jesus é glorificado através da nossa vida. Cristo é glorificado através da igreja. Ele é glorificado por sua obra, toda a glória, toda a honra é creditada a ele. Então isso exterioriza o reino de Deus. A igreja é a materialização do reino de Deus, que é invisível. Até o milênio, onde ele vai reinar fisicamente, a igreja é a representante oficial desse reino. Glória a Deus. Tópico 3 fala sobre os males de uma vida no mundo. Já que nós falamos das bênçãos, da participação do reino, vamos ver os males de uma vida no mundo. Subtópico 1, a escravidão do pecado. E o subtópico 2 fala sobre os filhos da ira e da condenação. Perceba que a vida no mundo, ela é o oposto da vida no reino de Deus. Enquanto no reino de Deus ele nos oferece remissão de pecado, a vida no mundo nos faz escravo do pecado. Jesus disse no capítulo 8 de João, versículo 43, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo escravo é dominado pelo Senhor. E interessante que ser salvo não é ser livre, é trocar de Senhor. Olha o que Paulo escreve em 1 Coríntios 7, 22. Pois aquele que foi chamado no Senhor mesmo, sendo escravo, é um liberto do Senhor. E assim também o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. No mundo nós somos escravos do pecado, contra a nossa vontade. Mas no reino de Deus nós somos livres do pecado e somos escravos de Cristo. Paulo, ele se apresenta por diversas vezes como servo, doulos no grego, que significa escravo. Eu fico apaixonado quando eu abro a epístola de Judas, e o mesmo Judas, que não aceitava o ministério de seu irmão Jesus, agora feito um pastor da igreja, ele se identifica como irmão de Tiago, mas ele se identifica como servo, escravo de Cristo. Ele não se identifica como irmão de Cristo. Então, além de escravos do pecado, como oposto ao reino de Deus, eles são filhos da ira e da condenação eterna. Enquanto quem faz parte do reino é adotados como filho e herdeiros em Cristo, o mundo é filho da ira e da condenação eterna. Efésios 2,3 diz que os homens escravizados pelos pensamentos da carne são por natureza filhos da ira. João capítulo 8, versículo 44, frisando que João é o apóstolo do amor, ele diz que vós sois filhos do diabo, que é vosso pai, e querem satisfazer-lhes os seus desejos. Aí ele repete na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 8, e eu vou ler também o 10, diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Aí no versículo 10 ele diz: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então, em Efésios 5, capítulo 3 ao 6,
Paulo fala dos filhos da desobediência. Então no mundo existe o filho da ira, filho do diabo, filho da desobediência, menos filho de Deus. A este Jesus irá dizer abertamente naquele dia. Que coisa triste vai ser ouvir isso de Jesus. Depois de ter feito tudo o que fizeram, como eles mesmos reivindicam esse direito de ter expulsado o demônio, pregado no nome de Jesus, e vai ouvir abertamente dele: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. E a porta será fechada. Não tem lugar de filho e nem direito a participar da herança quem não faz parte do reino de Deus. Quem não o tem como Senhor, ele não o terá como participante do reino dele. Sendo assim, nós podemos concluir: diferente do que os judeus esperavam, um reino físico, visível, político, Jesus foi uma decepção para os judeus. Eles esperavam um grande líder religioso, um grande revolucionário para os libertar da opressão de Roma. Porém, Jesus mostrou que o reino de Deus é invisível, não é terreno, mas é espiritual. Cristo reinará fisicamente no milênio. Até lá, esse reino espiritual, é preciso obedecer os valores éticos e morais desse reino. Os que o recusaram são filhos da ira e serão condenados ao castigo eterno. Os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus no mundo dominado pelo império do mal. Essa revista termina justamente aonde o quarto trimestre vai começar. Quando eu vi o final dessa revista, eu fiquei apaixonado, impactado, porque toda essa revista abordou o espírito da Babilônia, como ele quer deturbar os ensinos e princípios bíblicos, como a nossa posição deve ser e quais são os princípios bíblicos. E ele termina falando da igreja do Deus vivo e do reino de Deus implantado nessa terra através de Cristo e da sua igreja, e como esse evangelho precisa ser anunciado ao mundo através dessa igreja. E o quarto trimestre vai discorrer sobre essa missão da igreja de pregar o evangelho ao mundo. Que revista foi essa? Como foi bom estudar ela com você. E será melhor ainda estudar com você a revista do quarto trimestre. Vai ser uma continuação disso. Eu fico muito feliz de poder estar com você e chegarmos juntos ao quarto trimestre. Deus abençoe a sua vida. Seja a igreja do Deus vivo. Faça parte do reino de Deus no meio do mundo dos homens. Brilhe a vossa luz no meio dos homens. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Fique na paz e um abraço.